Bom dia, rapaziada. Vamos colocar de pé, senhores. De pé, fazer uma oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. É o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senta aí, senhores. Quero hoje trazer uma ministração hoje, falar um pouco de um ponto muito importante nas nossas vidas. Uma ferramenta muito poderosa que cabe a cada um de nós, seres humanos, para usarmos no dia a dia da nossa existência. Alguns de nós já ouvimos falar sobre ou de fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhores, hoje quero trazer aqui para nós, para vocês e para mim, falar um pouco a respeito de fé, mas não só se apegar à fé, mas também na coragem e no sucesso. A fé, prática daquilo que acredita, coragem, ter a atitude de assumir a responsabilidade daquilo que me foi dado, enfrentar, mesmo em meio à dificuldade, todas as barreiras que forem colocadas diante da minha pessoa. Sucesso, alcançar aquilo que eu almejo, que eu tenho como meta, como objetivo. Senhores, muitos de nós, querendo ou não, todos os dias pela manhã, nós colocamos em prática a nossa fé. Mas muitos de nós nos afastamos de alguns pontos aos quais nós queremos para nossas vidas. Alguns sonhos deixamos de lado, alguns sonhos abandonamos, algumas coisas nós deixamos sair. Eu me lembro de uma passagem bíblica onde Jesus Cristo estava certo dia deitado na parte de baixo do barco, quando os seus discípulos vieram até ele desesperados, porque lá fora estava acontecendo uma grande tempestade, um vento forte, as águas balançavam o barco de uma forma ao qual deixavam qualquer um, até eu mesmo se estivesse lá, ficaria desesperado. Então quando Jesus Cristo levanta e vai até a parte de cima, ele olha para aqueles homens e diz: homens de pouca fé. E Jesus diz para o vento se acalmar, para as águas cessarem, ou cessarem os ventos e acalmar a água. Ele está ali mostrando para você e para mim que tempestades vão acontecer, que ventos fortes vão tentar nos derrubar. Muitos de nós, o vento é as drogas. Para muitos de nós foram as drogas que vieram de uma forma ao qual a gente não esperava, não estávamos preparados para que ela viesse até nossas vidas da forma como veio. Fala por mim, quanto que eu perdi, o tanto que sofri, e a quantidade de pessoas que sofreram juntamente comigo, das minhas escolhas, das minhas atitudes, dos atos que fiz eu. Jesus Cristo está nos ensinando, mostrando para nós, senhores, que vem um vento forte, as águas podem tentar nos afogar, mas se nós tivermos fé, colocar ela em prática, tudo vai cessar. Não importa a forma como você chegou aqui, o que importa é como você quer sair daqui.
Você quer sair de cabeça erguida ou continuar achando que você é um inútil e imprestável? Eu tomei uma decisão na minha vida quando eu estava numa clínica de reabilitação de sair de cabeça erguida e não como um fracassado. Alcançar os meus objetivos, minhas metas. Criei ainda quando estava dentro da clínica de reabilitação. Saí de lá um dia e me tornar, fazer a formação de terapeuta. Isso uma meta para vários outros que eu viesse adquirir ao longo do tempo. Recentemente, no início desse ano, estava eu na formação de psicanálise que estou fazendo. Fui fazer a prova e reprovei. Fiz de novo, reprovei de novo. E aí eu poderia parar, desistir, porque isso é um hábito que eu tenho. Eu, como usuário de substância química, hoje vivendo em recuperação, mas eu tenho esse hábito de desistir quando as coisas começam a ficar complicadas. Então passou-se o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí eu tentei novamente. Reprovei de novo. Falei, mas o que está acontecendo? Por que estou reprovando? O assunto eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento a respeito desse assunto, mas por que não estou conseguindo? Então, dobrei meu joelho, acreditando eu na força maior Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não quero que o Senhor implante aquilo que eu não tenho conhecimento, aquilo que não me dediquei a me esforçar a buscar. Mas peço ao Senhor, permita que eu aprenda com meus erros. Levantei, fiz a prova de novo e novamente fui reprovado. Fiquei triste e zangado ao mesmo tempo. Triste por não ter alcançado, zangado por me achar que eu não iria conseguir. Vento forte batendo em mim, só que agora não era mais as drogas. Era um obstáculo, uma prova simples, ao qual tenho conhecimento, mas eu não estava conseguindo. Então, fiz de novo, recentemente, agora, passei, mas não passei tirando 10, que era uma nota máxima, tirei 8, ou seja, 30%. E aí eu me pergunto, eu poderia ter parado, porque é um hábito, mas eu lutei contra o meu hábito, ou seja, coragem. Eu usei a coragem de enfrentar as dificuldades, porque no meu hábito, senhores, era fazer o quê? Desistir. Mas eu quero alcançar, porque eu quero chegar no final desse curso, dessa formação, pegar a minha pós, ou seja, pegar ali o título de psicanalista. Não porque eu quero ser psicanalista, por causa que os assuntos são muito interessantes para mim. Então, quando eu falo de fé, senhores, não estou falando aqui só no quesito religioso, estou falando aqui daquilo que nós queremos alcançar para nossas vidas, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a pensar de sair daqui de cabeça erguida, ter uma estrutura melhor para a sua vida, para a sua história, para aquilo que você quer viver, vivenciar, presenciar, sentir e degustar cada segundo, cada instante, isso pode acontecer. Mas cabe a você, porque vai ter dificuldade. Imagina só você saindo dessa clínica hoje. Imagina os portões se abrindo, sua família vai te buscar. E aí você chega lá fora. A primeira oportunidade do vento vem e bate forte em você. E você recorre ao seu recurso mais fácil, ao hábito antigo de desistir, de não enfrentar, de não lutar. Hoje eu falo isso com felicidade por ter passado. Não foi a nota que eu queria, não foi como eu queria, mas eu alcancei, ou seja, sucesso. Sucesso não está só apenas quando nós alcançamos na conta bancária os milhões, ou bilhões, seja lá qual for, não, mas sim quando nós conseguimos alcançar aquilo que nós projetamos para nós mesmos. Fé. A fé, Senhor. Praticar aquilo que eu acredito. Eu acreditei que eu iria passar, por isso que eu continuei tentando. Tentei uma vez, 2, 3 vezes e mais vezes até conseguir. Senhores, antigamente
eu simplesmente iria para o bar mais próximo ou para a biqueira mais próxima. Na primeira oportunidade que o vento batesse forte em mim, a primeira coisa que eu iria fazer era usar uma substância química. E aí o que eu fiz? Peguei os livros e fui mergulhar novamente, buscar, porque eu precisava passar. Eu preciso alcançar, porque é um sonho meu. Não é da minha esposa, não é da minha mãe, não é de ninguém, é meu sonho. Então, para eu viver este sonho, eu tenho que lutar, eu tenho que buscar, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter atitude, eu tenho que enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, mesmo sendo chicoteado, mesmo apanhando, mesmo vendo tudo desandando. Imagina só, senhores, vamos parar um pouco, vamos pensar. Imagina agora Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, com os braços esticados, com aqueles pregos enormes nos seus pulsos, nos seus pés, aquela coroa de espinho enorme cravada na sua cabeça. Imagina agora, nesse exato momento, pergunta agora para ele: por que, Senhor, tu está enfrentando isso? Por que tu está enfrentando isso? Porque ele estava vendo cada um de nós hoje. Sua família, minha família, nós aqui estamos. Ele estava enxergando isso. A fé. Ele praticou tudo aquilo que ele falou. A fé. Está até na camisa do companheiro. Mas está brincadeira. A fé. Como ele mesmo disse, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós falarmos para o monte transportar de um lado para o outro, ele vai ser transportado. Mas aqui estou falando, senhores, daquilo que nós queremos para nossas vidas. Está na hora de nós traçarmos metas, porque nós entramos aqui, senhores, nós entramos na clínica de reabilitação para fazer tratamento sobre a substância química. Mas o que nos levou ao uso de substância química? Não, foi lá o bar lá do meu vizinho. Não, foi a biqueira do fulano. Senhores, não entendi. Falta de amor próprio. Mas sabe o que mais acontece, senhores? Há um ciclo vicioso. Nossos velhos hábitos de sempre aprendermos a desistir daquilo que queremos alcançar quando nós somos reprovados. Agora imagina só, senhores, falando agora um pouco de espiritualidade. Imagina só, chegar naquele grande dia onde vai ter um grande julgamento e Deus falar assim: tu está reprovado. Tu está reprovado. Rafael, tu está reprovado. Eu não quero ouvir isso, senhores. Creio que os senhores também não querem. Mas agora, senhores, nós estamos falando aqui. Quantos de nós aqui estamos deixando nossos sonhos? Alguns aqui queriam ser cantores, desistiram na primeira dificuldade. Queriam ser atores, desistiram na primeira dificuldade. Queriam empreender, desistiram na primeira dificuldade. Muitas das coisas nos levaram a desistir, mas aqui estamos para refletir. Se nós queremos continuar deixando o tempo passar, a idade chegando, e chegar naquele grande dia, que nós vamos dar o nosso último suspiro aqui na terra. E nada daquilo que nós queríamos alcançar, alcançamos, porque nós desistimos. Nós temos a facilidade, senhores, falo eu aqui, a facilidade de desistir das coisas. Nós temos a facilidade de desistir. E quando falo eu aqui, eu tenho certeza que muitos dos senhores estão refletindo em algo que queriam fazer e não fizeram porque na primeira dificuldade desistiram. Depois eu faço, depois eu tento de novo, ou sei lá, e foi passando o seu tempo e muitas das coisas foram ficando. Quando nós falamos de fé, senhores, hoje trago aqui para os senhores de uma maneira diferente, para nós refletirmos sobre isso. Qual é a sua meta hoje? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer alcançar? O que falta para você alcançar? Não é só as drogas na retirada. Não é só isso, senhor. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer para podermos alcançar aquilo que queremos. O sonho, ele não pode ser apenas no imaginário. Ele tem que se tornar real.
Imagina se Deus só olhasse, tá bom, já existe o mundo. Ele nos ensinou que no falar, ele alcançou o que ele queria. Ele poderia só não imaginar, claro, sendo todo poderoso como ele é. Agora imagina só, ainda no sonho ou no projeto dele, quando ele desceu, pegou o barro e deu formato ao homem. Prática. Novamente ele nos ensina a respeito da prática. Você quer alcançar o que para a sua vida? Qual é o teu sonho? Qual é a sua meta? Alguns que aqui não estão, devido estarem no curso de empreendedorismo. Empreender. O maior empreendimento que eu falo para os senhores, que nós podemos fazer em nossas vidas, é para nós mesmos. Imagina só, há mais de 50 anos atrás, um cara descobriu a Coca-Cola. Era um xarope. E aí colocou um gelo num tempo quente, viu que era gostoso, e aí foi indo até ser essa potência. Mas esse cara já não existe mais. Mas a empresa ao qual ele projetou o sonho dele ainda está. E quantos de nós que aqui estamos já nos deliciamos desse sonho de alguém de muito tempo atrás? Quantos de nós, uma festividade de final de ano, ou no almoço com a família, Coca-Cola em cima da mesa? Senhores, fé não é simplesmente uma palavra bonita e pequena. Não. É muito além daquilo que nós queremos ou que nós conseguimos enxergar. Imagina só, senhores. Aqui, a minha mãe, um tempo atrás, logo quando eu nasci, uma enfermeira aplicou uma injeção de uma maneira errada na minha pessoa. E aí o médico falou que eu não iria andar. Então a minha mãe fez um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus que se eu viesse a andar, ela iria adotar uma criança. Porque logo assim que a minha irmã nasceu, minha mãe fez uma operação para não ter mais filhos. Então ela não poderia mais ter filhos. Então ela fez esse voto com Deus que iria adotar uma criança. 5 anos se passaram e eu ainda não andava. Com 5 anos de idade, eu dei meu primeiro passo. Com 5 anos de idade, eu dei meu primeiro passo. A festa, a minha mãe acreditou, e ela cumpriu a parte dela, e o Senhor cumpriu a parte dela. Eu me lembro, senhores, quando a minha mãe me contava isso, um tempo atrás, e eu já tinha corrido da polícia, já tinha corrido de outras gangues, já tinha feito muitas coisas. Imagino eu se eu tivesse não passado por essa situação onde a enfermeira aplicou essa injeção e eu tivesse toda a minha estrutura perfeita. O que eu não teria feito? Que com essa dificuldade eu passei e fiz tantas coisas ruins, e se eu não tivesse? O que teria feito? Muitas das vezes nós reclamamos de coisas que acontecem em nossas vidas. Por muito tempo, senhores, eu reclamava porque eu andava dessa maneira, porque eu chegava na escola, os colegas me chamavam de perna de alicate, de saci, disso, aquilo, outro. Eu reclamava, chorava muitas das vezes. Mas aí eu comecei a refletir, porque um dia lá atrás a minha mãe teve fé que um dia eu iria andar. Não foi da maneira como ela queria, não foi da maneira como eu queria, mas foi da maneira como Deus permitiu para que hoje eu pudesse estar aqui falando com os senhores de algo que eu vivi. Porque muitos dos senhores que aqui entraram desacreditados em si mesmos, desacreditados no potencial que os senhores têm, na capacidade que os senhores têm. Eu passei, eu vivi, já tive arma apontada na minha cabeça, já levei garrafada na minha cabeça, já fui ameaçado com facão, já levei paulada, já apanhei de coisas que eu não fiz e de coisas que eu fiz. Então, eu busquei mudar, mas eu acreditei, senhores. E acreditar é passar. Porque quantas vezes eu tive a oportunidade de passar num lugar e não ver um celular fácil e ter que mudar o meu comportamento de pegar o que não é meu e levar.
mudar o meu comportamento. E aí vem a coragem, que é enfrentar as dificuldades, passar a ser uma nova criatura. Hoje, senhores, eu passo nos lugares e o que não é meu, eu não pego. Não pego. Mas antes, eu pegava, levava comigo. Porque não é só as drogas, é o nosso comportamento, o nosso hábito. Não é só o hábito de desistir, mas é o hábito de facilitar, de querer facilidade nas coisas, de querer alcançar os sonhos com facilidade, querer ter as coisas com facilidade. Não é meu, não me pertence, mas eu quero e preciso. Mas esperar o tempo para alcançar aquilo que eu quero e preciso é difícil. Hoje tenho este aparelho comprado, o suor do trabalho. Tenho o maior cuidado com ele. Por quê? Porque foi eu que comprei. Mas quantas vezes eu peguei o celular da minha mãe e entreguei na biqueira por 2, 3 pedras? Quantas vezes eu fiz isso? Aí, meu ponto, coragem, a mudança de enfrentar, que Jesus Cristo fez ali, ao dizer para o mar se aquietar, para os ventos cessarem. Dizer para nós que nós precisamos mudar, fazer essa mudança para alcançarmos o sucesso. Hoje, chega em qualquer lugar. Chega em qualquer lugar, de cabeça erguida, sem o medo de ser preso. Sem o medo de ser preso, ser julgado, ou até mesmo sofrer preconceito ou algo semelhante assim. A mudança, senhores, ela é importante em nossas vidas. É por isso que no livro de Hebreus, quando ele fala de fé, e ele fala também que muitos deram testemunho, porque o testemunho, senhores, é o que nós somos. Porque hoje eu dou meu testemunho. Porque um tempo atrás estava eu lá, na biqueira, saindo na chuva forte, com dinheiro dentro do saco para não molhar, botando no bolso e às vezes passando por humilhação, mas eu estava lá, atrás de mais um tiro, de mais uma pedra, e eu dava o meu melhor. Eu me esforçava, já pensava no dia seguinte, amanhã eu vou fazer isso para alcançar certas quantidades de pedra para eu poder usar. Eu tinha fé para usar aquilo que iria me destruir cada vez mais. Porque não hoje usar essa fé, mas para algo que é benéfico, para alcançar aquilo que é precioso para mim. Então quando hoje eu olho do céu caindo água, eu agradeço a Deus, ao invés de reclamar. Porque talvez para mim ela não está sendo legal naquele momento, mas para aquele que está lá com o seu terreno, plantando as suas sementes, precisando da água para cair, para poder ter ali seu sustento, sustento da sua família, é benéfico. Para mim, nesse momento, pode não ter utilidade, mas para alguém que está lá, todos os dias com a enxada, o solzinho quente batendo ali, cavando, ajeitando, mudando, tudinho, plantando uma semente por vez, para chegar no final, colher ali, no suor do seu trabalho, colocar na mesa para os seus filhos, sua esposa, para toda a família, e não faltar. Então essa mudança, senhores, ela é importante em nossas vidas, porque se nós quisermos, ou se nós queremos nunca mais voltar para uma clínica de reabilitação, ou até mesmo para um presídio, ou seja lá qual for, precisamos fazer mudanças. Porque o nosso erro do passado, não tem como eu fazer isso aqui, voltar ao passado e fazer as mudanças. Não tem. Não existe uma máquina do tempo ao qual eu posso voltar ao passado e fazer essas mudanças. Eu tenho que começar a fazer ela hoje.
Isso é fazer o exercício da fé. Mas não ache o Senhor que você tendo fé, tudo vai ser fácil. Se vir com facilidade, cuidado. Se vir de mão beijada, cuidado. Muito cuidado. Porque a facilidade, em muitos casos, nos trouxeram até aqui. Aquilo que era fácil, aquilo que era desperteza, fácil, nos levaram a lugares distantes da nossa realidade, distantes dos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, distantes das nossas famílias, muitas das vezes esposa ou esposo, seja qual for, a facilidade. Naquela série que coloquei aos senhores, para o senhor verem, Amor, aquela mãe lutando para viver em sobriedade, a filha lutando para viver em sobriedade, mas sabendo que, mesmo vivendo em sobriedade, não vai ser tudo fácil. Não vai ser fácil. Vai ter dias que serão terríveis. Terão dias que serão horríveis demais. Imagina só, Senhor, Jesus Cristo poderia ter nascido, como já falei por diversas vezes, poderia ter nascido num palácio, mas desde ali Ele nos ensinou que não importa, mesmo que nós sejamos filhos do Rei, nós precisamos passar por dificuldade para aprendermos a valorizar. Quantos dos senhores aqui estão que chegam no dia de terça-feira ficam ansiosos para ouvir a voz de um ente querido? E quando chega esse dia, e chega no final da tarde, esse ente querido não liga. Aquele aperto, aquela dorzinha. Mas quantas e quantas vezes nós estivemos do lado da pessoa, tendo a oportunidade de falar: obrigado por existir, obrigado por tudo. Nunca falamos. Quantos de nós fizemos isso? Quando eu estava dentro da clínica de reabilitação, quando chegou o primeiro mês, que eu tive minha primeira ligação, quando eu ouvi a voz da minha mãe, eu não sabia o quanto estava machucando, porque eu tinha todos os dias, até os meus 27 anos, todos os dias, a oportunidade de falar com ela, de dizer: mãe, obrigado. Obrigado pelos ensinamentos que a senhora me deu. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ser essa mulher guerreira batalhadora, que sempre, na simplicidade, deu o seu melhor para eu me tornar um homem. Deu o seu melhor para que a minha irmã se tornasse uma mulher. Sempre dando um exemplo. Nunca tirou nada de ninguém. E quando tinha em casa, se viesse alguém bater na porta, a senhora compartilhava, ensinando a nós a importância de sermos humildes e compartilhar. Mas eu não fazia isso, porque eu sempre pensava que eu tinha para sempre, porque nunca iria me faltar. E quando estava eu, a mais de não sei quantos quilômetros longe, e um mês se passando, e a primeira vez que eu ouvi, depois desse mês: oi filho, meu coração parecia que iria explodir naquele momento. Meus ouvidos parece que estavam funicando. As lágrimas parece que abriram o rio Jordão, desceram pelos meus olhos. E eu não sabia se era uma mistura de tristeza, saudade, felicidade, eu não sabia o que era, só sei que era uma explosão de sentimentos. E isso, senhores, e aí eu fui entender que quando nós temos, nós precisamos valorizar. Vou falar por mim. Quando eu tenho, eu preciso valorizar. Depois de quase 6 meses, eu tive minha primeira visita. 6 meses ou quase 8 meses, eu não me lembro direito, mas era um bom tempo. Minha primeira visita. Minha mãe, durante o primeiro momento que eu entrei na clínica, ela começou a fazer economias, porque minha mãe não tem poder aquisitivo poderoso, não.
Minha mãe, ela trabalha dentro de uma cozinha de uma escola. Ela trabalha dentro de uma cozinha, uma cozinheira lá. Ela faz lanche, o almoço dos funcionários. E ela tem orgulho disso. Eu também tenho orgulho da professora da minha mãe. Mas ela não ganha lá esse dinheiro todo, não. Então ela fazia lá para não faltar da mensalidade, para não faltar nada para mim, e ainda economizando para poder viajar. Com quase 8 meses. Os senhores aí, se quiserem participar, pode ir. Quase 6 meses, 8 meses, não me lembro direito. Ela conseguiu juntar o dinheiro, foi me visitar. 15 minutos contado foi o tempo que eu tive com a minha mãe. 15 minutos foi o tempo que eu tive com a minha mãe. Porque nesse dia tinha palestra, tinha uma psicóloga falando de prevenção ao suicídio, o diretor falando sobre a adicção, mais outro pessoal lá falando sobre a doença. E a minha mãe queria aprender mais para poder me ajudar ainda mais. Então 15 minutos foi o tempo que eu tive com ela ali. Mas foram os 15 minutos mais importantes que eu já tive. E olha que eu vivi com a minha mãe lado a lado. 27 anos. Sim, mas esses 15 minutos foram muito maravilhosos para mim. Estou falando de mim. A fé, senhores, não é simplesmente uma palavra. É a ação. Qual é a tua fé hoje? É de valorizar a tua família? De ser uma pessoa melhor? De ter uma profissão melhor? De fazer dessa internação a última? Qual é a tua fé? Aonde ela está se alojando e se firmando? Na areia ou na rocha? O que você almeja para a sua vida? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Estar aqui hoje, senhores, desse lado de cá, não significa que eu sou melhor do que ninguém. Continuo sendo um ser humano, que a qualquer momento posso cair, que a qualquer momento posso errar. Mas eu tenho fé que se eu cair hoje, eu irei me levantar. Eu tenho fé. É por isso que estou praticando. É por isso que todos os dias eu busco. É por isso que todos os dias eu dou o meu melhor naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero para a minha vida, para a minha existência. A minha sobriedade, para mim, ela tem valor, ela tem importância. E isso tem coragem. E hoje, para mim, o sucesso é eu poder saber que ontem, quinta-feira, eu dormi e acordei hoje, sexta-feira, sóbrio. E hoje, irei dormir, sexta-feira, como aquele jargão, sextou, irei dormir, irei acordar amanhã, no sábado, sóbrio. E ainda, chegando no sábado à tarde, chegando à noite, irei dormir e acordar no domingo, sóbrio, sem aquela ressaca. E na segunda-feira, se fosse o caso de eu trabalhar aqui, iria vir também sóbrio. Sobriedade para mim tem valor, porque hoje, senhores, hoje, eu sei o quão importante é a minha mãe, guerreira, batalhadora. Eu sei o quão importante é meu pai, guerreiro, batalhador. Eu sei o quão importante é minha esposa, meu filho, toda a minha família. Porque para mim, para minha pessoa, a fé não é simplesmente uma palavra. Ela é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Daqui a 10 mil anos, se não cessar tudo, ainda vão descobrir mais coisas ainda relacionadas à fé. Porque é tão grandiosa, mesmo ela sendo pequena, em escrita. Mesmo sendo pequena, 2 letras. Mas se você parar para analisar o significado dela, a grandiosidade e a importância que ela tem, que ela proporciona a todos nós. Então, senhores, nessa simplicidade que trago aqui aos senhores, nesse diálogo que trago aos senhores, que alguns estavam prestando atenção, outros não, mas tudo bem. Espero que você comece a
avaliar aquilo que você quer alcançar para a sua vida, aquilo que você precisa para viver uma vida melhor, por si mesmo, não por mim, não por outra pessoa, mas por você mesmo. Alguns dos senhores que aqui estão, não é a primeira internação, não é a segunda, não é a terceira, mas vamos fazer dessa última, se você quiser, claro, porque não adianta também você aprender um monte de ferramentas, aprender isso, aquilo, outro, se não colocar em prática, essa fé vai continuar sendo apenas um jargão. Colocar em prática, vivenciar. Quantos exemplos nós vamos precisar ter? Imagina só, senhores, não quero aqui desrespeitar e nem mesmo falar mal, mas vamos imaginar se naquele dia o MC Kevin tivesse sóbrio. Vamos parar um pouco, vamos observar quantas e quantas coisas já aconteceram. No ano de 2014, meu primo Batista, ele estava muito embriagado, muito mesmo, chapado. Subiu na moto dele com a namorada, em alta velocidade, saiu na estrada escura, à frente, uns 7 metros mais ou menos, o animal, ele freou rápido e o freio da frente, e ele voou, caiu de cabeça, estourou tudo por dentro. Hoje, 2023, só as lembranças. Morreu novo. Na época ele tinha 20 e poucos anos. Novo. Deixou 2 filhos. 2 filhos pequenos. Um, na época, tinha 7 e o outro 5 anos. E aí imagina se ele não tivesse embriagado naquele dia. Se ele tivesse sóbrio. Provavelmente ali ele não estaria. Provavelmente ele não iria falecer, não daquela maneira, porque eu sei que um dia nós vamos falecer. Um dia vai chegar o último suspiro para nós. Mas muitas coisas que nós pudermos evitar, muitas coisas que nós pudermos tirar de nós mesmos, para não acontecer, não é melhor a gente tirar do que deixar acontecer? Já dizia meu avô, que enquanto eu viver, vou dar o meu melhor. E o único vício que ele tinha até o último suspiro dele era o cigarro. Durante anos ele lutou contra o alcoolismo e durante anos contra o cigarro. Então, quando nós paramos para observar todos esses pontos, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos leva a situações, ou pode nos levar a situações que não queremos, porque todos nós que aqui estamos, eu falo por mim, eu gosto de jogar um futebol no sábado, eu gosto de jogar um futebol, então eu não quero voltar a fumar, porque eu não quero perder meu fôlego, como eu estava perdendo. Eu não quero correr o risco de ter uma doença a qual possa me colocar numa cama e me impossibilitar de coisas que eu gosto de fazer. Se um dia eu chegar a ir para uma cama de um hospital, quero eu não gastar o meu tempo ali naquela cama reclamando pelaquilo que eu poderia ter evitado. Eu quero eu aproveitar o momento, se for o caso, para observar o que Deus quer proporcionar para mim naquela situação. Então, se eu puder mudar, se eu puder fazer diferente, é o que eu estou fazendo. Isso, seguinte, a fé. A fé não é só uma palavra que a gente vê, como muitos falam, de uma maneira tão extraordinária, que só você falar e acontece. Não, estou falando nesse sentido aqui, de nós que viemos do uso de substância química, é nós colocarmos em prática. Eu acho que de vez em quando não dá vontade de fumar um baseado, dá. De vez em quando vontade de beber uma cachaça, dá. De vez em quando pegar um cachimbo, botar na pedra e fumar, dá vontade. Dá vontade, mas a vontade, senhores, ela vem e passa. Mas para ela passar, eu não preciso alimentar ela.
Quanto mais você alimenta, mais ela se fortalece. Quanto mais ela se fortalece, mais ela toma o domínio e o controle. Se ela tomar o domínio e o controle, acabou. Você pode ficar 1 ano, 10 anos, 20 anos trancado em qualquer lugar. Quando você sair, essa vontade vai se manifestar. Porque você deu força para ela. Nós temos que ter o autocontrole, como disse Deus para Caim. O desejo está sobre você, mas cabe a você dominá-lo. Ele se deixou ser dominado pelo desejo e acabou tirando a vida do próprio irmão. Somos nós, senhores, os reais responsáveis pelas nossas mudanças. Qual é a sua escolha? É mudar ou continuar? Não importa da maneira que você veio, foi contra a sua vontade, beleza. Por que não aproveitar esse espaço para fazer a diferença por você e para você? Porque você é a pessoa mais importante. Quando você se olha no espelho, você não vai ver a imagem de outra pessoa, e sim a sua. Se ela não tem importância, se ela não tem valor, comece a valorizar, comece a dar a ela, pouco a pouco, o valor, a importância que você, como ser humano, tem. Então, senhores, não vou tomar muito mais tempo. Deixa eu ver que hora é. Vamos colocar de pé. Senhores, ao invés de nós fazermos a oração do Pai Nosso, eu quero fazer uma oração diferente hoje. Quero que vocês, cada um de vocês, faça a oração como vocês quiserem. Eu vou falar as palavras que eu quero falar. Querido e amado Deus, soberano Criador dos céus e da terra, novamente venho a Ti agradecer pela oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu de acordar no dia de hoje em sobriedade, sem uso de qualquer substância química, e poder ter essa oportunidade de poder ouvir, falar, enxergar, sentir, tocar, caminhar, vivenciar, Senhor, a importância de ser quem eu sou cada dia. Ela não partiu de mim, mas partiu de Ti. Obrigado, Senhor, por cada suspiro, por cada momento, cada segundo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, também pela força de vontade que o Senhor permitiu existir dentro de mim para poder acreditar que um dia eu ia mudar e parar de usar substâncias químicas que estavam me destruindo pouco a pouco, acabando com a minha vida, com a minha história, com o meu ser, com tudo aquilo que eu projetava, tudo aquilo que eu queria. Senhor, também agradeço pela vida da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família, do meu filho, da minha esposa. E também peço a Ti, Senhor, que todos aqueles que ouviram a mensagem do dia de hoje possam, Senhor, conseguir colocar em prática aquilo que querem colocar no sentido positivo das coisas boas, para poder, Senhor, fazer essa internação a última. Que não venha, Senhor, continuar usando substâncias químicas. Que não venha sentir o desejo fortemente de uma maneira a qual ele não tem um controle. Mas como o Senhor disse para Caim, cabe a Ti dominar. Senhor, peço a Ti a oportunidade da mudança, a oportunidade de sermos diferentes, porque o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, é Deus, acima, abaixo, em qualquer lugar, continua sendo quem o Senhor é. Isso eu te peço, também te agradeço, em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, Senhor.